Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas e enviando as suas sugestões. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores: a Construtora Moinho, a Litoral Parafusos, Restaurante Empório, Kumon aqui de Biguaçu, Ibases e o Boteco do Ori. Hoje nós vamos entrevistar a Natália Croce, artista plástica e muralista, a jovem reconhecida por transformar arte em experiências. Desde 2020 atua profissionalmente com murais, ativações ao vivo e customizações exclusivas, unindo estética e estratégia em projetos para empresas como Meta, Budweiser, Pepsi, Sena Brand, NBA, Parque, Unicred, Aeroporto de Florianópolis e muito mais. Com estilo que mistura realismo e abstrato, a arte de Natália se adapta a produtos, eventos e espaços, criando conexões autênticas com o público. A artista também atua como influenciadora no universo criativo, oferecendo às marcas um canal direto com uma audiência que valoriza a originalidade e propósito. Natália, é um prazer imenso recebê-la aqui no Em Foco Podcast. Enfim, conseguimos, né? Nossa, agenda, você conseguiu a agenda para vir aqui, fico muito feliz. Mas sempre como eu faço nas entrevistas aqui no Em Foco Podcast, antes de nós falarmos do seu trabalho, da tua vivência, das tuas viagens, que eu sei que você viaja muito, conta um pouquinho, você é natural de Biguaçu, como é que iniciou a tua vida aqui na cidade, teus estudos, e claro, depois como é que você entrou nessa questão da arte, né? Sendo uma artista. Sim. Fica à vontade, Natália. Então, primeiramente, obrigada, Décio. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Realmente é um momento bem especial para mim. A gente tentou mesmo marcar várias vezes, mas hoje é o nosso dia. Então, eu nasci em Florianópolis, moro em Biguaçu há aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos. Então, eu estudei aqui até o meu ensino médio, me formei aqui também. Depois disso, eu entrei na faculdade de arquitetura, também ali quando eu me formei em 2018. Mas vou contar, assim, como que começou essa minha jornada artística, né? E ela começou até muito antes de eu entender, de fato, que a arte poderia ser um trabalho. Eu cresci desde muito nova trabalhando junto com a minha mãe. Eu tinha uma loja de roupas, né? Primeiro minha mãe começou a vender em atacado, depois a gente começou a vender para atacado e pessoas físicas também. Aqui em Biguaçu? Aqui em Biguaçu, aham. Qual era a loja da tua mãe? A Laço. Começou tendo o nome de Laço de Fita, a gente começou a vender no Orkut, Facebook, depois a gente trocou para Laço, aí depois a gente montou uma loja física também, então a gente vendia para pessoas aqui da cidade, mas a gente conseguiu abranger um público do Brasil todo, realmente a gente vendia e enviava para o Brasil inteiro, assim, até me recordo que o lugar mais longe que a gente enviou foi para o Acre, acredito, que foi, assim, o auge da nossa loja. Só que eu, desde muito nova, eu cresci desenhando. Eu amava desenhar, todos os meus cadernos de escola, em vez de escrever a matéria na escola, eu sempre desenhava. Meu professor de artes também, Luciano, sempre falava isso pra mim, que eu tinha um talento realmente diferente. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, eu meio que abandonei isso de realmente desenhar, fazer algo que eu gostava muito por hobby. Eu fazia realmente pra passar o tempo, por amor, sabe? E daí veio aquele período de você escolher de fato o que você vai fazer, né, depois da escola. E a arte nunca esteve nos meus planos, porque é muito difícil a gente realmente, enfim, a minha geração, por exemplo, ter até uma instrução de fato. Um incentivo também. Um incentivo. Imagina, vai fazer, é difícil. Isso, tipo, não, vai ser artista. Para, né? Malandro, aquela coisa, entendeu? Mas, de fato, eu entrei daí na arquitetura com 17 anos e eu escolhi a arquitetura por ter um lado mais criativo, porque eu sabia que eu sempre tive esse olhar um pouco mais criativo de fato, né? E daí eu tinha loja, fazia arquitetura e daí veio a pandemia. A pandemia foi aquele momento que a gente teve de fato que se reinventar, né? Acredito que todo mundo ou se prejudicou muito ou realmente mudou a cena e fez acontecer. Veio isso com muita força, né? De compra online, de realmente a criação de conteúdo na internet. Foi ali na pandemia que estourou. Até o próprio delivery, né? A gente nem pedia tanto antes da pandemia. Então, em 2020, eu tranquei a minha faculdade de arquitetura para poder me dedicar, de fato, com a minha mãe na loja, porque a gente
ou trabalhava muito e fazia realmente acontecer, ou de fato a gente teria que fechar a loja, né? E foi isso que aconteceu. Meu namorado Igor sempre junto comigo, ele sempre gostou de fotografar, então a gente começou a trazer esse lado mais artístico, mais diferente para a criação de conteúdo na loja. E esse ano de 2020 foi o ano que a gente mais vendeu. Então, chegou dezembro... Era Mas tu vendia roupa? Vendia roupa, Mas vocês isso. compravam, revendiam ou fabricavam? A minha mãe, ela ia pra São Paulo, tinha várias marcas que a gente trabalhava também, Aí criasse né? um site Isso, sabia tinha, anunciar vendia bem. online, cara, era assim uma loucura, fazia tráfego pago também. Entendi. Já deu um diferencial aquelas Eu trabalhava muito também com amigas que eram influenciadoras, então eu sempre fui muito assim de ter uma cartela de pessoas muito grandes na minha vida, né? Sim. Então eu muito convidava as minhas amigas, pessoas que eu conhecia ali da internet, pra ir lá na loja, fazer foto pra gente, vídeo, e ali foi quando bombou. E daí 2020, chegou dezembro de 2020, virada do ano ali, cara, dia 1º de 2021 eu peguei Covid. E eu tava em casa, sabe aqueles 14 dias que tu tem que ficar isolado do mundo, sem poder falar com ninguém? Lembro disso. Um saco, mas realmente a gente tinha que fazer, né? Mas daí eu tava super entediada em casa, eu tinha umas tintas de tecido bem meia boca lá em casa. Aí eu pensei, cara, eu vou customizar uma jaqueta. Me veio esse insight na cabeça e isso não passava na minha mente, foi um insight mesmo. E daí eu customizei a jaqueta e como eu já tinha esse histórico de criar conteúdo pra internet, com a loja e tudo mais, eu pensei, cara, a jaqueta ficou legal, vou postar na internet, que eu sempre tive isso, né, de compartilhar com a galera ali. E a gente postou, o Igor fez um vídeo muito massa, assim, eu usando a jaqueta. E, cara, começou. Uma pessoa veio pedir, outra veio pedir, daí eu pensei, cara, eu vou abrir... queria comprar a jaqueta. Eu pensei, cara, eu vou abrir aqui uns 10 pedidos, né? Fiz um preço bem aleatório, porque eu nem imaginava trabalhar, monetizar de fato isso, né? E, cara, no primeiro momento já fechei ali mais de 10 jaquetas. Eu pensei, opa, talvez isso... E o que desenhasse, Natália, esse primeiro desenho? Cara, foi um emoji, assim, sabe? Um emoji preto, todo derretido, com uns splashes de tinta. Escrevi umas frases também, assim, na jaqueta. Enfim, uma coisa que eu tava pensando ali naquele momento, uma doideira. Legal. E, cara, daí eu postei e começou. Uma pessoa pedir, outra pedir, outra pedir. Chegou abril, isso foi em janeiro, né, que eu postei a jaqueta. Sei lá, acho que foi dia 10 de janeiro, mais ou menos. Cara, chegou abril, chegou aquele momento, meu Deus, eu tenho que escolher o que eu quero fazer, porque eu não tava mais conseguindo dar conta das duas coisas, né? De fato, continuar na loja e começar, de fato, os meus trabalhos artísticos, estava me consumindo demais. Agora imagina, para uma pessoa que cresceu desde criança, desde os meus 12 anos, sabe? Eu ajudando a minha mãe, aquilo ali sendo a minha realidade, eu quebrar isso, eu virar essa chave na minha cabeça, foi difícil, sabe? Eu entender, não, isso não, eu gostava de fazer isso da loja, mas não é isso que faz o meu coração vibrar, sabe? Essa de fato, tipo, beleza, eu me dava bem, eu gostava, era a renda da minha casa, mas não era aquilo que me fazia feliz de fato, né? E quando eu tive esse contato com o que realmente me fazia feliz, que era a arte, foi muito difícil pra eu conseguir virar essa chave. Mas virei, consegui vender a loja na época, sabe? Foi muito bom pra mim. E as coisas começaram a acontecer. Então, das customizações de roupa, eu comecei a passar pras paredes, né? Então, em setembro, eu fiz o meu primeiro mural, que foi na Maniacs Arena, aqui naquela arena de beach tênis, aqui em Biguaçu também. Ah, foi ali primeiro. Isso, e foi bem legal, porque eu fiz uma arte para um empreendimento que tinha ali dentro, que tinha uma vila, um espaço gastronômico. E daí a dona da Maniacs viu o meu trabalho e pensou, Nath, vamos estilizar a arena inteira? Então, assim, o meu segundo trabalho de mural já foi com um andaime de 9 metros, estilizando, tipo, a maior arena de beach tênis na época, sabe? Foi bem desafiador. Ô, Natália, mas tu deve... Porque, assim, eu noto o nível... Os teus clientes são nivelados. Sim. Eles não procuram qualquer um, né? Sim, eles pegam os melhores. Sim. Então, assim, de repente, tu já estás com um cliente diferenciado. Sim. Isso, tu acha que deve-se muito à tua divulgação na internet? Cara, eu acho que é um mix de tudo, assim. É até engraçado, porque até outras pessoas, colegas de profissão, às vezes me perguntam exatamente isso. Nath, como que tu conseguiu chegar em tão pouco tempo em clientes tão grandiosos, né? E isso é muito legal, eu me sinto muito honrada. Eu sei que isso faz muito parte do mérito do meu trabalho, porque essa experiência toda que eu tive com a loja
de não só pintar porque eu gosto, pintar por hobby, mas olhar como uma profissão séria e ter um pensamento mais agilizado, sabe? Pensar mesmo no business da parada. Então, com certeza, isso fez com que esse meu posicionamento, essa minha forma de realmente pensar, me comunicar, entregar os meus projetos, atraísse de fato clientes nesse nível, sabe? E é até engraçado, porque às vezes umas pessoas me perguntam, Nath, tu tinha amigos dentro dessas empresas? Não, os meus clientes se tornaram meus amigos. Tem muito então, né? Tu entende? Os meus clientes hoje se tornaram grandes amigos e parceiros, sabe? Isso é uma coisa muito legal. E a grande maioria desses clientes grandes, né, que a gente trabalha hoje, eles são clientes que não vêm e fizeram algo esporádico. São coisas realmente recorrentes. Eles vêm, eles voltam, eles me apresentam ideias, eu dou ideias, eu tenho essa liberdade, essa troca com eles, sabe? E, claro, eu tenho essa parte de produção de conteúdo que é muito legal. Eu sei que não é qualquer artista que tem um suporte como eu tenho, né? Que meu namorado... Tem muitos seguidores? Então, eu não sou uma pessoa extremamente, assim, nossa, famosa ou seguida. Eu até tinha mais seguidores do que eu tenho hoje, porque eu removi faz uns meses atrás uns 5 mil seguidores. Por quê? Porque tava... Sabe aquela função nova que tinha no Instagram pra remover seguidores fantasmas, pessoas que não interagiam contigo? Sim. Eu tirei, porque eu acho que número não é o que faz realmente a gente ter sucesso. É realmente o seu trabalho, a forma que você se comunica. Então, o número pra mim nunca foi prioridade, assim. Mas esses clientes chegaram em mim através de indicações, sabe? Foi muita indicação de um cliente pro outro. Então, assim, um vídeo meu nunca viralizou ao ponto de me trazer um cliente assim tão grande, então, sabe? O primeiro assim trabalho que fizesse assim, vamos dizer assim, profissional mesmo, foi na quadra de beach. Foi na quadra. Como é que foi tu customizar uma camisa, uma jaqueta e depois pegar um paredão? Não te assustasse? Loucura. Não, foi loucura total, assim. Até porque eu sempre tive um lema na minha vida, porque, como eu te falei, né, desde muito nova, eu sempre tive que ajudar a minha mãe, então nunca tive muito tempo, assim, pra ficar pensando. A minha parada sempre foi, não, eu tenho que fazer acontecer, tenho que fazer a minha roda girar. Então eu acho que muito disso por mais que a gente tenha medo de fazer coisas diferentes, de fazer coisas mais grandiosas, a gente tem que ir com medo mesmo. Eu não subia em escada, cara. Sabe, uma coisa na minha vida que eu tinha muito medo era subir em escada, uma coisa totalmente, sabe, tola, porque eu nunca caí, nunca tive nada, era uma insegurança minha. Então, a partir do momento que eu tive que subir num andaime de 9 metros no meu segundo trabalho, eu pensei, cara, eu sou capaz de fazer isso aqui acontecer, sabe? E realmente, Décio, o trabalho como artista, hoje eu tenho uma liberdade muito grande de ter várias coisas diferentes dentro desse nicho artístico. Isso é uma vantagem que a arte te traz, assim, se você saber explorar, sabe? Você não ter limitações. Porém, as execuções de arte, quando a gente fala de subir andaime, de pintar na rua, de ficar dias ali fazendo uma parede, às vezes, né? Já peguei projetos muito grandes. Cara, é um trabalho muito cansativo. Ele, além de te exigir bastante do mental, né? Dessa parte criativa, ele também te exige muito da parte física. A gente tem que estar forte, tem que ser resistente, porque são horas pintando, sabe? Exigindo mesmo do teu corpo físico. Então não é um trabalho fácil, sabe? Mas é bem recompensador. Tu faz vários tipos de trabalho, tanto várias pequenos. Mas o que é o teu foco? O teu cliente te chama mais para fazer o quê, exatamente? Então, painéis? O que seria, Natália? Então, assim, né? Como eu te falei, eu não tenho limitações. Eu acho que eu trabalho... vamos dizer que a gente começou ali, de fato, em abril de 2021, né? Nossa, isso aqui é o meu trabalho, é isso aqui que vem a minha renda 100%. Abril de 2021. Desde então eu nunca mais parei. Esse é o meu trabalho, é assim que eu conquistei muitas coisas na minha vida até então, sabe? Então, eu nunca tive essa limitação. Os meus clientes já vieram com coisas muito doidas pra eu customizar. Tipo, vamos fazer bolas de basquete, bolas de futebol, tênis, roupa, mural, tela. Eu faço muitas peças também decorativas, peças, por exemplo, de presente, cinta, velas customizadas, taças, garrafas. Mas pintar pintar tudo feito à mão, assim, é bem legal. Caixinha de JBL. Então a gente tem um leque muito extenso dentro da arte, né? Essas peças customizadas. Porém, o que hoje eu sinto que é o nosso maior foco
Isso já tá acontecendo há 1 ano e meio, 2 anos, assim, de verdade, que é um nicho muito legal. São os nichos das experiências. É trazer arte para eventos, para experiências de grandes empresas, sabe? Para trazer realmente ativações da marca, trazendo a arte, as pessoas pintando junto comigo. Vai dar um exemplo, não tô entendendo. Por exemplo, né, vou te dar o último evento que a gente fez, foi um evento para a Unicred. A gente fez 4 ativações nesse evento da Unicred. Um evento foi uma live painting, que é uma pintura ao vivo minha. Ah, tá. Eu vi no Instagram. Tu viu? Vi. Isso, enquanto tava rolando toda uma premiação ali pros gerentes das unidades, pros vendedores, né, e tudo mais. Eu tava fazendo essa pintura ao vivo. A gente também fez um mosaico com fotos, onde as pessoas colavam nessa pintura junto comigo, autografavam as suas fotos para eternizar realmente esse momento. Nesse mesmo evento, na parte da tarde, a gente fez um grande quadro onde cada pessoa pintava, pra te poder visualizar, sabe, um azulejo? Sim. Tipo, customizado, pintado. Sim. Cada um ia lá e pintava o seu e eu auxiliava essas pessoas, né, com técnicas diferentes de pintura. Apresentava o meu mundo pra essa galera que não tem mais tanto contato com isso, né? Outra ativação que a gente fez também foi a personalização de brindes da Unicred, que a Unicred tem uma empresa lá dentro, social, que é a Motorcup, e é uma empresa que ajuda crianças, é muito legal, e eles têm brindes, eles fazem algumas peças, né, desse movimento para vender dentro da empresa. Então são copos, camisetas, bonés, então as pessoas, elas compravam esses brindes com coins, é uma moeda interna da empresa, não é com dinheiro de fato, são moedas que se conquistam através de metas batidas. Ia lá, comprava aquele produto, passava no meu stand e eu customizava ao vivo pra ela, colocava o nome, colocava uma data, uma frase, sabe? É bem legal. E outra coisa também que a gente tá trazendo agora nesse universo das nossas ativações artísticas é uma ativação em realidade virtual, sabe o óculos do metaverso? Então a gente tem um programa lá dentro onde as pessoas conseguem simular uma pintura de um grafite. Então a gente trouxe também essa ativação. Mas assim, foram 4 exemplos, mas a gente faz muita coisa diferente, assim. O cliente me vem com uma ideia: ai, Nath, eu tenho tal evento, tal dia, qual é a tua ideia? E daí a minha cabeça trabalha pra pensar no que a gente conseguiria aplicar nesse evento, trazendo arte, sabe? Trazendo esse movimento lá pra dentro. E quando vais pintar um muro, um painel, eles já pedem o que eles querem ou tu começa a pensar no zero ali? Depende. Tem clientes que já vêm com uma ideia pré-estabelecida. Vou te dar um exemplo. É uma empresa de crédito consignado e o cliente, o dono lá, ele é totalmente fã daquele filme Lobo de Wall Street. Então ele quer o Leonardo DiCaprio. Então ele me dá um direcionamento, né? E daí eu trago esse direcionamento dele e transformo com a minha criatividade em um projeto único para aquele cliente. Os meus projetos, eles nunca se repetem, né? São sempre bem exclusivos e personalizados. Vão seguir, claro, o meu estilo artístico, né? Mas também vai trazer muito da identidade da empresa. Tem outros clientes que falam: ai, Nath, não tenho ideia, eu só quero que tu faça alguma coisa pra mim. Aí eu vou lá e dou a minha ideia, apresento, crio conceitos pra aquela marca, sabe? Natália, como é que tá? A tua agenda tá cheia e eu queria que tu respondesse sobre isso. E também a questão, assim, os lugares que tu já fosse fazer trabalho, já tivesse algum lugar muito longe que fosse fazer alguma exposição, uma pintura, um trabalho? Sim, então, a minha agenda, desde quando eu comecei de fato, assim, a trabalhar com arte, eu nunca mais parei, de fato. Eu nunca mais parei de trabalhar. É sempre uma loucura, assim. É um trabalho atrás do outro. Fico muito grata. É difícil marcar contigo. Esse é bom. Então, assim, a minha agenda sempre tá bem cheia. Sempre aqui na Grande Florianópolis? Não, a gente já fez em São Paulo, Gramado, Porto Alegre, Curitiba. São clientes que já te conhecem? São indicações? Isso. Cara, indicação, às vezes um ou outro me acha ali no Instagram, sabe? Mas nada assim muito fora disso. Geralmente é aquele boca a boca, sabe? É realmente o cliente que vê o meu trabalho, gosta, ou tá em um evento, me vê fazendo alguma coisa, e daí ele pensa: não, pô, Nath,
Eu te vi em tal evento, eu vou fazer tal coisa, acho que a gente poderia fazer alguma coisa junto. É sempre nesse formato. Minha agenda tá sempre cheia, isso é uma coisa que eu não posso reclamar, assim, é muito bom. Eu trabalho muito sob demanda, então, por exemplo, tem muito artista que tem um tempo, né, de fato, para criar algumas obras, para, enfim, conseguir de fato criar uma coleção de telas, fazer uma exposição. Eu sou muito convidada para fazer exposições, só que eu não tenho obras de acervo. Eu ainda não tive esse tempo para de fato conseguir ficar ali no meu momento, tirar 1 mês, 2 meses para conseguir, enfim, fazer uma criação 100% sem outro direcionamento, né? Hoje meu trabalho ele é muito sob demanda, assim. Entendi. E esses meus clientes, o lugar mais longe que eu já fui, acredito que foi... porque é meio parecido, né? São Paulo, Curitiba... São Paulo é mais longe, eu acho. Sim, Gramado também. Gramado a gente fez uma estilização pra Budweiser, né? Que é patrocinadora da NBA. Então a gente fez algumas peças no lançamento lá da NBA Park. Foi bem legal. Foi um trabalho, nossa, bem massa, assim, compartilhar com a galera. E as coisas muito vão acontecendo, sabe? Uma coisa que eu acredito muito e que eu vejo se manifestar na minha vida não é nem só a lei da atração, é você estar numa frequência X, sabe? Várias coisas eu penso e na outra semana, do nada, brota a oportunidade, assim. Sem eu externalizar, sabe? Tipo, às vezes converso com o Igor, com o Zé também. Agora esse último mês, não foi esse mês, eu entreguei uma peça pro Matuê. Tive essa oportunidade, que é um artista de trap, né? Conhecido nacionalmente e tal. E é um artista que eu sou muito fã, eu gosto muito dele. E era assim, uma quinta-feira eu peguei, tava com o Zé, um amigo, meu melhor amigo, meu namorado no carro. E eu falei assim, cara, eu queria tanto ir num show do Matuê, vocês não sabem quando que vai ter um show. E a gente ficou, não, putz, não sei, mas vamos procurar. Não procurei, já esqueci o que eu falei, beleza. No outro dia, uma cliente minha que tava organizando esse show do Matuê me mandou mensagem falando, Nath, o que tu acha de fazer uma peça pro Matuê? Pensei, cara, não é possível. Olha só. E sabe, daí eu falei pra ela assim, nossa, cara, eu tava falando sobre isso ontem, eu nem sabia que ia ter show. E isso foi esse mês, né? Daí eles falaram pra mim, Nath, a gente tá divulgando desde dezembro esse show. E eu não tinha visto, sabe? Então eu acredito muito que você tá nessa frequência, nessa energia e vibrar coisas boas, só que também não deixar muito... Enfim, o tempo passar, sabe? Você correr atrás mesmo, fazer, trabalhar, sabe? Tirar, às vezes, um comodismo de lado e se dedicar no teu trabalho vai fazer com que o universo, enfim, as coisas, elas fluam, sabe? Ô, Natália, e tu te atualiza muito para te aperfeiçoar mais no teu trabalho ou estás trabalhando tanto que ainda não estás vendo outras tendências? Cara, como é que tá isso daí? Então, eu desde do dia que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais parei. Eu digo que os meus estudos, assim, de trabalho, quando a gente fala realmente da parte técnica, né, da prática, na verdade, são muito os meus próprios trabalhos. Mas eu também sinto que eu sou meio autodidata, assim, para algumas coisas, sabe? Realmente essa parte artística é uma coisa que é aflorada dentro de mim. Eu realmente tenho muita facilidade de aprender técnicas, enfim, esses detalhes rápidos, Às vezes vem uma sabe? técnica francesa, coreana, Então, olha uma coisa interessante, pô, isso aqui eu vou tentar botar em prática. Isso é muito legal, né? Às vezes eu acompanho também um artista que ele faz uns reviews no Instagram e ele traz, assim, alguns trabalhos bem diferentões, técnicas que eu, na verdade, nem conheço. Mas algumas coisas a gente consegue pegar referência, porque tudo é uma referência, né? Existe aquele ditado, nada se cria, tudo se copia. Então é importante a gente se alimentar de referências, entender o que a gente gosta, o que faz sentido, né, visualmente falando, mas aplicar isso do seu jeito, sabe? Fazer isso partindo do seu estilo, sem copiar de fato, mas se inspirar. Então se inspirar é uma coisa super normal e eu acho que é muito legal também como artista quando outras pessoas se inspiram no meu trabalho, né? Sem ser uma cópia. Cópia é bem diferente de inspiração. Então é legal a gente se alimentar dessas inspirações, referências, pra gente poder evoluir mais no nosso trabalho, no que a gente faz de fato. Mas tem muitos artistas que eu admiro, sabe? Não só essa parte de prática, né? Do estilo em si, mas posicionamento, valores, essa forma de se comunicar. Então eu sempre tô buscando pesquisar e me alimentar um pouco disso também, sabe?
Natália, antes de perguntar um pouquinho sobre as tuas viagens, que eu te acompanho no Instagram, eu vejo que você viaja bastante. Sim. Mas assim, o que tu poderia citar como o melhor trabalho que fizesse? Ou não tem como tu citar isso daí? O trabalho que fizesse, assim, que chamou a atenção, que tu realmente, assim, pô, aqui eu fiz um negócio bem bacana. Então, cara, teve 2 trabalhos. É que, na verdade, assim, teve um que não foi um trabalho. Foi uma oportunidade que apareceu na nossa vida. E a gente usou, né, o nosso trabalho para conseguir alcançar essa oportunidade, que foi a nossa viagem para a Copa, né, de 2022. Mas ali tu ganhasse um prêmio? Então foi assim, a gente, desde o início do ano, o Igor vinha falando, amor, a gente vai pra Copa, e ele falava, verbalizava isso, dizendo que a gente ia pra Copa através do trabalho. Eu vou enviar o teu portfólio pra empresa X, pra não sei o quê. Ele chegou a mencionar a Nubank, porque a Nubank foi quem levou a gente pra Copa e era a patrocinadora da Copa naquele ano, né? 2022. Copa do Catar. Catar. E, gente, foi bem loucura, assim, porque ele veio falando o ano todo disso. E a gente tinha marcado uma viagem pra Amsterdã em setembro. 3 dias antes da gente viajar para Amsterdã, a Nubank lançou uma promoção surpresa, onde a gente tinha que contar uma história marcante na Copa do Mundo de uma forma criativa. Então, a melhor história somada com o melhor vídeo, né, a forma criativa de contar essa história iria ser selecionado para passar 7 dias no Catar e ser feliz lá, com tudo pago. Coisa. E 3 dias pra gente viajar. Aí eu e o Igor, a gente se olhou, cara, não tem essa. 3 dias a gente vai dar um jeito e vamos participar dessa promoção. Na hora ele já falou, amor, a gente vai dar um jeito de pegar o estádio, que a gente fez uma gravação lá no Scarpelli. Vou dar um jeito de pegar esse estádio pra gente fazer o nosso vídeo lá e tu vai pintar uma tela lá no meio. Aí eu pensei, amor, como assim? Faltam 3 dias, a gente viajava segunda. Aí eu sei que ele deu o jeito dele lá, a gente conseguiu o estádio no domingo. Vazio. Cara, vazio. Aí tu fosse, Aí eu conta aí. peguei a minha telinha, meu cavalete, meu balde de tinta e fui até lá ao meio do estádio junto com ele. Um amigo também foi fazer essa parte de filmagem e tudo mais. Pintei a tela lá no meio, ele contou a história dele, que é uma história muito legal, que ele, assim, é aquela pessoa que... sortudo, sabe? Ele já ganhou outra... O pai dele, na verdade, na Copa da África, ganhou uma promoção e ele foi pra Copa da África com a Sony na época. Então, ele atraiu essa sorte do pai pra ele ganhar também. Não, mas eu não entendi. Sorte de quem? A história dele, o vídeo tu tinha que contar uma história marcante na Copa do Mundo. E a história que ele contou é que ele foi pra Copa do Mundo da África, ele entrou no meio do estádio, sabe, segurando a bandeira da FIFA. Então ele contou toda essa história, que o pai dele também tinha ganhado uma promoção na época e ele foi com o pai dele. Então bem sortudo, assim, sabe? Uma coisa genética mesmo. Entendi. E daí eu pintei essa tela lá no meio, enquanto ele contava a história. E aí, beleza, a gente gravou, segunda a gente foi viajar. Aí quando a gente voltou, a gente ficou, acho que... não lembro, acho que foram 7 dias, 8 dias lá em Amsterdã. Quando a gente voltou, estávamos em São Paulo, esperando, assim, dar outro dia pra pegar o voo, né? A gente tava no Airbnb. O nosso amigo terminou a edição do vídeo, porque lá até meia-noite, nesse dia, era o último momento, assim, pra gente fazer esse upload do vídeo. E a gente enviou. Aí foi bem emocionante, a gente sentia que aquilo era nosso, sabe? Aí eu acho que umas 2 semanas depois... A gente tava no carro, chegando na galeria, aqui em Biguaçu, Galeria M, que são meus parceiros também, onde a gente produz as nossas telas. A gente tava no carro, chegando na galeria, chegou o e-mail no celular dele. Você foi selecionado. Aí ganharam a viagem de 7 dias. A gente ganhou a viagem de 7 dias pra Copa do Mundo. Ficamos hospedados no hotel da Seleção Brasileira, gente. Que coisa. Gente, doideira, assim. E assim, com tudo pago, a gente conseguiu... A gente teve muita sorte também, porque a Copa do Catar, o Catar é um país muito pequeno, né? Então, a gente tinha 8 estádios pra conhecer. Tudo pertinho. Tudo pertinho. A gente conseguiu conhecer 7. Teve um que não conseguimos conhecer porque a gente não foi nesse jogo. A gente ia em 2 jogos por dia, junto com a Nubank. E teve um que a gente decidiu não ir, que era o jogo de Portugal. Porque a gente decidiu ir pro esquenta lá do jogo do Brasil e conhecer a torcida e tal. E daí a gente não conheceu esse, mas todos os outros a gente conheceu. Foi uma viagem, assim, espetacular. O que você achou do Catar, assim? Como é que foi? Nossa, é um país, assim, incrível. É outro mundo mesmo, né? Sempre quando a gente viaja, eu acho que isso também é uma coisa que eu comecei a viajar pra fora
No nosso primeiro ano ali de relacionamento, o Igor trouxe... Eu sempre tive essa vontade de viajar, mas eu nunca tinha ido. O Igor já tinha ido. Então, essa vontade foi de se despertar e realmente concretizar foi junto com ele, sabe? E cada vez... Tu és casada com o Igor? A gente namora, né? Namorido. Mas há muito tempo, né? A gente tá há 7 anos e meio já. Mas moram juntos, Natália? Moramos juntos há 6 anos. 6 anos já. Casado, então. Sim. A gente tem um filho gato, né? Um pet. Mas, enfim, essa paixão por viajar, a gente tem muito isso junto. E a gente trabalha junto também 24 horas. Então, isso com certeza potencializa muito mais. O Igor também é artista? Cara, ele é muito. Ele sabe toda essa parte de audiovisual. Ele começou a aprender também a parte de pintura, né? Então hoje ele é espetacular. Que bom. Enfim, que experiência boa essa viagem. Foi muito legal. E outras viagens, que eu sempre vejo que tá viajando, outras viagens. Então, faz um resumo aí pro internauta conhecer um pouco o estado turístico, mas é mais pra turismo, né? É, mais pra turismo. Só que agora, já dando um spoiler aqui, pessoal, a gente tá montando um projeto bem legal pra levar arte pra fora, né? Não só aqui dentro do Brasil, mas também para outros países. A gente tá com um projeto bem bacana desenvolvendo aí com alguns parceiros, então vai dar certo. O que seria pra É um adiantar? spoiler, realmente. A gente tá pensando em começar a expandir, né? Levar arte pra fora, trazendo um pouco dessa essência da paixão por viajar e unir realmente a arte. O objetivo é ser chamado para uma empresa fazer eu trazer também trabalho em outro país. Eu trazer ideias, sabe? Viajar, me inspirar nas paisagens, enfim, a gente tá desenvolvendo essa... Você falou galeria aqui em Biguaçu? A M Galeria. Onde é que é essa galeria? Cara, sabe o BAC? Sei. Ali pertinho. Onde tem uma natação, não sei se tem ainda. Tá. Na frente da Celeste. Da Celeste. Isso, Casal ali, claro. Quando eu era pequenininha, o primeiro contato que eu tive com pintura em tela, eu tinha 11 anos, foi ali. Só que era ainda outro nome, na época era Incentivando a Arte, e eu fiz aulinha de pintura a óleo uns 6 meses, 1 ano ali com eles, foi muito legal, foi ali que eu me aproximei deles, e eles, nossa, tem meu coração, assim. É uma família que eu amo muito e me abriu muitas portas, assim, pra essa parte de pintura, sabe? Mas foi um período curto, eu tive a experiência, tenho as obras até hoje. Até quando eu já postei na internet, às vezes mostro pra minha família, minha avó, minha mãe, todo mundo tem tela, meus tios. E é meio inacreditável ver que uma criança de 11, 10 anos pintou aquilo ali, assim, sabe? Então é legal, assim, olhar pra trás, ver os meus trabalhos, evolução, coisas que eu pinto hoje e que eu já gostava muito de pintar lá atrás, sabe? É bem legal. Natália, eu vi ali que você já viajou pra Barcelona, pra Amsterdã. Isso. Na Copa do Mundo e Catar. Algum outro país você visitou? Então, a primeira vez que eu viajei pra fora foi pros Estados Unidos. A gente fez um intercâmbio. A gente morou em Snowshoe, que é uma montanha um resort, na verdade, né? De snowboard e esqui. Então foi lá que eu aprendi a andar de snow. Então, cara, minha paixão, assim, é um esporte que eu sou apaixonada mesmo, é o snowboard. Fico feliz e muito grata por ter tido essa oportunidade de conhecer um esporte tão legal, sabe? É realmente muito livre. Claro, não é um esporte tão fácil e também não é simples, né? Ele tem toda essa questão de você estar numa montanha, no meio da natureza extrema, selvagem. Mas é muito legal essa conexão quando eu tô nesse lugar, sabe? Nas montanhas, com neve, a gente gosta muito. Então a primeira viagem foi pra lá. Depois a gente foi pro Uruguai também, a gente acampou, passou uns 20 dias lá, foi muito legal também. A gente já foi pra Amsterdã, pro Catar, fomos daí agora pra Barcelona, né, na Espanha, Madrid. Gostamos muito, uma cidade muito maravilhosa, que foi quando a gente foi agora, fevereiro. E ano passado também, em agosto, a gente foi pro Chile. Primeira vez que eu fui conhecer o Chile, a gente também ficou vários dias, além de conhecer Santiago, ali a capital, a gente foi para as montanhas, né? Ficamos alguns dias hospedados ali para andar de snowboard, foi muito bom. E estamos vendo para ir esse ano lá de novo, porque nos apaixonamos muito, muito legal. Que legal. Tá sempre tão conciliando ali o passear. Muito. É uma recompensa, assim, né? A gente trabalha tanto e é uma grande paixão, assim, viajar, conhecer outras culturas. Com certeza isso abriu a minha mente, a mente do Igor, né? Que trabalha comigo sempre, pra gente ter uma visão diferente, sabe? Uma visão ampla, às vezes não se limitar tanto em certos pensamentos que quando a gente fica sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, a gente acaba condicionado a pensar de tal forma, né? Então, quando você viaja, você conhece outras culturas, entende de fato que, cara, não, a bolha que eu vivo não é uma bolha geral, ela é uma bolha
muito pequena, sabe? Que tem toda essa parte, assim, cultural, de lugares, de oportunidades, sabe? Entender, de fato, que o mundo é muito maior do que só esse lugar e, sabe? Que a gente conhece e tá realmente acostumado. Então, as viagens, elas me trouxeram muito essa visão, sabe? De realmente não ser limitada nos meus pensamentos, aprender a entender a visão do outro, sabe? Me colocar no lugar, mesmo que seja uma visão diferente, mesmo que seja uma visão fora do padrão que eu tô acostumada. Então, eu acredito que todo mundo, se puder, gente, vá viajar, sabe? Expanda seus horizontes e, de fato, se dê essa oportunidade, porque é um crescimento como pessoa surreal, assim. Eu sou apaixonada por isso. Natália, quem quiser te contratar, conhecer um pouco do teu trabalho, como é que ele faz? Você tem o WhatsApp, tem o Instagram, podia passar para o internauta as tuas redes sociais? Claro, gente. Ó, pra quem quiser me contratar, a gente tem... eu queria muito conseguir postar mais dos meus trabalhos no Instagram, não são todos que eu tenho postado lá. Mas as minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, é @NataliaCroisch, meu nome e sobrenome normal. Lá eu tenho alguns trabalhos. Como eu falei, queria postar mais, mas lá tem alguma coisa. Na minha bio também tem o meu e-mail, que é contato@nataliacroisch.com. Lá a gente consegue negociar todas as propostas. Site eu ainda não tenho, inclusive quero fazer. Quero muito fazer um site, mas por enquanto ainda não tem. Então os contatos é ali ou no direct do Instagram. A gente pode daí redirecionar pro WhatsApp, né? Pra fazer essa filtragem e tudo mais, quando vê que realmente o cliente tá interessado. Sim. Ou daí no e-mail, quando tem uma proposta maior, mais específica. Então todos esses contatos a galera consegue ali no Instagram. E agora tá assim, qual o próximo serviço vai fazer logo? Na semana ou na outra? Então, a gente tá... que às vezes aparecem umas coisas muito loucas, né, pra fazer. Mas a gente tem agora uma estilização junto com a Unicred pra fazer lá dentro da agência. Então a gente tem alguns murais pra fazer lá dentro da Unicred de Joinville, que é a Unicred União, né? Na verdade é a sede da Unicred. Então esse é o próximo projeto que a gente tá abraçando e tá indo viajar pra executar. Acredito que agora até a metade desse mês de junho a gente já vai estar lá. Agora eu tô nessa fase de criação de projeto digital, de aprovação, de reuniões. E assim, né? São vários projetos que vão aparecendo. Também tem uma empresa que a gente fez toda uma estilização, é a Elements. É uma empresa que está localizada ali em Capoeiras, mas vende para o Brasil inteiro. É uma empresa de tecnologia, mobiliário e tudo mais, nessa pegada mais de escritório, sabe? Então a gente fez a estilização do prédio todo, foram três andares completos, todos os setores, a gente fez as paredes. Então a gente tem ainda mais 3 paredes para executar por lá. E além disso, em 2022, eu tive uma oportunidade muito legal que apareceu na minha vida, que foi estilizar um prédio, a fachada de um prédio, criar 3 murais nessa fachada, uma em pena, sabe? Esses prédios pintados. Então, é lá em Chapecó, junto com uma construtora, né? É um prédio que ele tá sendo construído. O prédio é muito legal, eles são estúdios e ele é bem focado nesse público jovem, um público mais descolado, sabe? Mais fora da curva mesmo. Então, eles trouxeram essa pegada artística. O nome do prédio inclusive, é Van Gogh, que é inspirado no Van Gogh, né? E tudo mais. Esse artista conhecido internacionalmente, mundialmente e atemporal. Então, eles me escolheram para fazer essa fachada desse prédio. É um trabalho que eu tô muito feliz por poder realizar, sabe? Acredito que até então é o meu maior trabalho, né? De tudo, assim. Eu nunca fiz algo tão complexo quanto fazer a fachada de um prédio. Mas tô bem empolgada, bem feliz. É um prédio que as artes ficaram, assim, bem legais. Eu quis contar toda uma história, porque é uma fachada inteira de um prédio, porém são 3 painéis isolados. Então eu quis contar uma história da evolução humana, onde eu trouxe um macaco que representa o nosso passado, um humano futurístico. Que área é isso aí? Que área? A altura da é enorme. É um prédio de residencial. Meu Deus, que espetáculo. Muito alto, muito é bem legal. É tipo que a gente vê em Florianópolis ali. Isso, exatamente. Aquelas pinturas ali. Isso, exatamente. Coisa daquele estilo, grandão. Aquele estilo, Aí tá fazendo, então, vai ter a evolução humana. Já vai ter, eu trouxe essa proposta, esse conceito, né, da evolução humana, com o macaco representando o passado, o humano mais futurístico, trazendo essa pegada do nosso presente, né?
E também um astronauta, que no caso é o último painel, olhando para trás para trazer essa mensagem de um futuro sem esquecer do nosso passado. Interessante. Então foi bem legal esse trabalho, porque é onde eu tive total liberdade criativa para trazer esse conceito. A única coisa que os meus clientes me pediram é que eu trouxesse formas geométricas coloridas nesse fundo desses painéis, porque a logo do Van Gogh é composta por formas geométricas, assim. Mas todo esse conceito e tudo mais, fui eu que trouxe, tive toda essa liberdade, foi muito legal. Tá bom, Natália, antes de você fazer as considerações finais, você falou sobre tecnologia. Hoje ainda mesmo eu escrevi uma matéria e precisei de fazer uma charge. Aí eu conversei com o chat GPT e pedi uma charge. Aí ele pedi ali, fez bonitinho pra minha charge. Sim. Quer dizer, antigamente eu tinha um chargista no jornal, né? Hoje nossa, não. O jornal é enorme, vários funcionários. Então o Santini criou a charge pra mim do banheiro público de Biguaçu. Sim. Eu já até publiquei essa matéria agora antes de vir Vou olhar depois. Como é que essa tecnologia, até que ponto ela te ajuda ou te atrapalha? Você como artista? Cara, então, isso é um tema muito complexo, né? Que agora tá começando a vir de fato à tona e as pessoas começarem a considerar o que vai acontecer daqui pra frente com esse avanço da inteligência artificial. A gente sabe que muitas profissões, elas vão ser criadas e outras talvez possam ficar um pouco em stand-by, de lado, só que é aquela coisa, cara, o mundo ele se atualiza, o mundo ele vem trazendo novos desafios, então eu acho que eu como artista, eu jamais acredito que o ChatGPT vá substituir um projeto meu, até porque os clientes que eu tenho e que eu quero pro meu trabalho, não são clientes que querem um resultado, eles querem o artista, eles me querem, e assim eu acho que os artistas eles também precisam se colocar um pouco nesse lugar, sabe? Entender que, sim, o ChatGPT existe, ele gera imagens, tu pode fazer coisas absurdas com ele, mas nunca vai substituir a emoção daquilo que é criado por nós, né? Por humanos e tudo mais em todas as áreas da arte. Pode ajudar, né? Mas não substituir. Então, assim, cara, tanto na parte de arte digital, quanto cinema, música, a gente sabe que tem a inteligência artificial agora, ela veio trazendo toda essa expansão de possibilidades, mas isso nunca vai substituir um artista, uma criação humana, né? Então, eu acho que é importante tu olhar para o ChatGPT e pensar de que forma eu vou conseguir potencializar o meu negócio, falando de negócio mesmo, não é só, não, minha arte, não. Tem um negócio, hoje eu tenho uma empresa, na verdade a gente tem 2 empresas no ramo da arte, né? Então, de que forma isso vai potencializar o meu negócio? Isso veio para me atrasar ou isso veio para me ajudar a, enfim, trazer um pouco mais de funcionalidade, me trazer um pouco mais de organização? De que forma o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial vai me alavancar? A gente não pode ficar tentando competir com algo que é incontrolável, sabe? Então, acredito que o artista, o profissional que vê um pouco dessa forma e pensa, não, isso aqui vai somar no meu negócio, não vai me atrapalhar, não vai me atrasar. Eu acho que é aí que é essa virada de chave, sabe? Você caminhar junto com a tecnologia, sem esquecer a sua essência, sem substituir as suas criações, e a partir desse posicionamento você também se conectar com clientes que vão buscar isso que só você consegue oferecer, sabe? Acho que é meio que nesse caminho. Perfeito. É isso aí, internauta. Cada entrevista é um aprendizado aqui no Enfoque Podcast. Quero agradecer você que está mandando as suas sugestões, agradecer os compartilhamentos das nossas entrevistas. Quero agradecer em especial aos nossos patrocinadores, ao Kumon, a Ibases, a Construtora Moinho, Restaurante Empório e a Litoral Parafusos. E também agora recentemente o Boteco do Ori. Natália, foi um prazer imenso te receber aqui. Você realmente deu uma aula aqui pra gente, né? Então, arte para tudo que é lugar, de uma biguaçuense, já está há muito tempo aqui, né? Você mora aqui hoje na cidade de Biguaçu e fazendo aí essa arte, agora né, em Chapecó, que coisa deslumbrante que você vai criar, né? Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Esse é o meu primeiro podcast. Eu nunca tinha participado de nenhum. Achei muito legal, muito leve. Poder trazer um pouco dessa visão também como artista. Ter esse espaço para falar um pouco sobre o que eu faço, né?
É muito importante estar aqui num canal como esse, então obrigada mesmo, Décio. E, cara, minha consideração final é realmente poder inspirar de alguma forma outras pessoas que são muito talentosas, mas que às vezes elas deixam que, sei lá, o medo, sabe, dominarem e não deixar de fato com que o que elas gostam de verdade possa ser aflorado, possa ser desenvolvido e muitas vezes se tornar um trabalho muito bem monetizado, sabe, que vai te trazer novas oportunidades. Então eu quero muito poder inspirar novos artistas, não só nesse ramo de artes plásticas, mas artistas num geral, sabe? Porque a gente tem muito esse padrão, na verdade, né, de abandonar hábitos artísticos que a gente tinha quando era criança. Todos nós fomos crianças que desenhavam, pintavam, cantavam, sabe? E a gente abandona isso quando vai se tornando adolescente, adulto. Eu verdade. abandonei isso, eu tive isso, sabe? Depois ali dos meus 15 anos, eu tive esse período que eu abandonei. E pra mim foi muito bom poder fazer esse resgate, sabe, da minha essência. E hoje eu poder trabalhar com o que eu amo e me ver como aquela Natália que era feliz quando era criança, sabe? Então eu quero muito inspirar outras pessoas a se desenvolverem e acreditarem em si mesmas. Parabéns. Obrigada.